pediram que ele falasse de novo e está aqui novamente para nos alegrar, para nos instruir e pretende abordar um tema difícil, obsessões. Bom, eu gostaria de começar fazendo uma leitura, antes da prece inicial, desse livrinho aqui, ó. Jesus no teu dia a dia. Jesus no teu dia a dia. O livrinho de Agnaldo Paviani, ditado pelo espírito José de Moraes. Abri a esmo uma leitura chamada Afinidade. Começa com a pergunta: o que mais? O que o atrai mais? Uma peça de teatro que ressalta o amor ou um noticiário jornalístico que evidencia a violência? Um trabalho voluntário numa obra assistencial ou a cama que o convida ao sono profundo? Um diálogo sereno sobre algo positivo ou a anedota picante que contamina o cérebro? Estar junto da família que aspira por sua presença ou jogar conversa fora com conhecido? O templo religioso ou a festa no clube? Respondendo estas perguntas, saberá quais as suas companhias espirituais, uma vez que tudo na vida é uma questão de afinidade. Com o descobrimento do que você realmente gosta, conhecerá seus afins. Se realmente deseja o amparo dos benfeitores espirituais, a única maneira de consegui-lo é afinizar-se com o bem. A gente reclama às vezes que não tem paz espiritual. Mas o que é que a gente procura nos nossos momentos de ócio e descanso? Nós procuramos a paz ou nós procuramos a violência? O nosso palestrante vai falar sobre obsessões. Eu acho que eu tinha uma, porque eu gostava muito de assistir filmes de terror, até uns anos atrás, né? E aí eu ficava pensando assim, por que isso, né? Alguns desses filmes me deixavam impressionado, não conseguia dormir à noite, perdi o sono, algumas cenas assim muito aterradoras, e eu ia até classificando aqueles filmes mais tenebrosos, que eram os que eu mais preferia. Alguns eu assistia mais de uma vez. E aí eu comecei a ter pesadelos. Por que eu comecei a ter pesadelos? Porque eu deixava que esse costume, essa prática de ver filmes de terror tomasse minhas horas de ócio. Eu cortei essa prática. Falei, não, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Eu vou usar minhas horas de ócio para estudar, para ler um livro, para fazer uma pesquisa, para preparar uma aula, eu sou professor, alguma coisa assim que seja útil para mim e para o próximo, e que não me cause mal. Boa noite a nossa irmãzinha Heloísa, que acabou de entrar. Boa noite a minha irmã Sheila Carvalho, que também acabou de entrar. Sejam bem-vindas. Bom, eu gostaria de convidar a todos, a todas, para neste momento nós fazermos uma prece inicial, mentalizando sentimentos bons para o nosso explanador da noite, que por sinal é meu tio,
que está falando para nós lá de Palmas, Tocantins, pertinho, né? E quem quiser colocar um copo de água próximo aí do computador, no final da explanação ele vai fazer um pedido de fluidificação dessa água para que se torne remédio para os nossos males do corpo e do espírito. Vamos então, neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, orar. Amado Mestre Jesus, suplicamos nesse instante a vossa presença em todos os lares dos que acompanham a preleção dessa noite e também dos lares dos necessitados, dos doentes, nos hospitais onde estão os atingidos por essa epidemia de Covid, uma doença que traz tanto sofrimento, a pessoa desencarna com falta, com problemas respiratórios, né? Suplicamos ao Senhor que esteja presente nesses lugares, nos orfanatos, nos asilos, aqui na nossa cidade, onde houver sofrimento, que possa a espiritualidade amiga visitar os nossos irmãos mais desfavorecidos que nós. Senhor Jesus, uma vez o Senhor mesmo assim o disse, que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali vós estaríeis. E aqui estamos reunidos em seu nome. Eu, da minha parte, eu me declaro imperfeito e falho, e carente da vossa misericórdia. Peço, Senhor, que me dê ânimo nessa tarefa que eu assumi lá na União Beneficente Allan Kardec, para que eu a desempenhe pelo menos até o fim deste ano de 2021. Peço forças também na minha saúde, eu que passo por um tratamento sério de quimioterapia, radioterapia. Peço também aqui, Senhor, o auxílio para o palestrante da noite, o meu tio Odilon, que ele sempre tenha força, tenha ânimo, seja essa pessoa humilde, legal, gente boa, que sempre anima a gente, que sempre traz uma palavra certa para as nossas incertezas e aqueles momentos em que às vezes fraquejamos na caminhada. Que todos que estiverem aqui assistindo a explanação do nosso irmão, ao desligarem seus computadores, tenham a certeza de que o tempo não foi desperdiçado. Peço também ao Pai, peço também a Jesus que interceda a nosso favor, em nome do Eterno, do Pai amado, o Pai das luzes, o Supremo Arquiteto do Universo, para que Ele tenha piedade das nossas imperfeições e possa socorrer-nos naquilo que precisarmos. Com essas palavras é que eu declaro iniciada a nossa reunião. Faltou dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que a União Beneficente Allan Kardec é presidida pelo senhor José Roberto Borgato. Ele é o nosso presidente, né? Uma hora ele vai aparecer aqui para acompanhar uma live dessas nossas, né? Ele tem nesse mesmo horário um trabalho que ele participa lá no Amor e Caridade Mediúnica. Então, mas todo lugar, né, que há a presença de Jesus, que
que há uma atividade a cumprir. Se ele estiver lá, com certeza está com a sua ausência justificada. Eu estou explicando por que ele não está aqui na noite de hoje. Então, com a palavra, o Odilon. Tenha muita boa sorte na sua escrita. Ok. Boa noite a todos. Felipe, Sheila, Luísa, André, que nós já conversamos antes de começar essa live. E vamos então ao nosso tema da noite. Que Jesus, nosso mestre, que a espiritualidade amiga possa estar ao nosso lado para que essa mensagem de hoje, essas reflexões, possa ser útil de alguma maneira para cada um de nós, que possamos de alguma maneira nos modificar no nosso comportamento, nas nossas intenções, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Como foi dito aqui no início, a leitura do André, ela traz essa questão mesmo das sintonias. Como é que eu estou? Em que ambiente eu estou me colocando? O título que nós escolhemos, Obsessões, é justamente o título de uma leitura do livro Segue-me, de Emmanuel, e que fala sobre obsessões, como é que ela começa. E ele começa já trazendo aquela frase da prece do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, aqui já dá o início do que é a obsessão. Né? A obsessão, ela caminha para um entendimento que nós vamos resistir a alguma coisa, né? Alguma influência, alguma solicitação para que nós encaminhamos aos pensamentos, às sintonias. Muito bem. E essa obsessão, onde que ela começa? Ela começa nos estados emocionais negativos. Nós criamos zonas mórbidas no nosso campo mental, que nós sabemos que nós estamos mergulhados no fluido universal, e esse fluido universal ele é responsável por espalhar todas essas emanações mentais, nos aproximar, nos afastar, entrar numa sintonia, em outra sintonia. E esse campo mental, ele faculta então a inoculação do pensamento de outro, um pensamento alheio que se mistura com o nosso. E a Sueli Caldas, ela diz, inclusive, que é virulento, quer dizer, é como se fosse um vírus. Ele age em nós como se for uma afecção mental, instalando em decorrência do processo obsessivo. Nesse mesmo texto, né, que eu escolhi como tema da noite, Obsessões, ele traz assim que nem sempre nós conseguimos perceber os processos obsessivos. Várias vezes eles começam em pequenas bagatelas, quer dizer, pequenas coisinhas. Então, hoje é um pingo de sombra. Então, esse pingo de sombra começa então a nos envolver. Então ele dá algumas pistas. Por exemplo, um olhar de desconfiança. Eu lanço um olhar de desconfiança para alguém, ou alguém entende que aquele meu olhar é desconfiança, causa alguma insegurança e ali começa alguma coisa. Um grito de cólera. O grito de cólera pode desajustar, desequilibrar um ambiente. Uma frase mal feita, uma frase pejorativa. Sarcasmo, né? Às vezes eu uso uma ponta de sarcasmo. Um momento de irritação. A irritação, ela promove esse desequilíbrio e essa mudança de sintonia em mim.
aquela tristeza que às vezes me acolhe sem motivo e que eu deixo que ela me envolva e me domine. Um instante de impaciência e uma indisposição incontrolada. Então, todos esses fatos são pequeninas bagatelas, como diz o texto, que nos induz a determinados estados mentais e a determinadas sintonias. Então, a obsessão ela é definida no Evangelho como ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo. Então, a obsessão é uma ação de um espírito mal. Na mediunidade, nós sabemos, né, que nós temos influências. O nome obsessão é sempre para uma ação má. Né? Nós temos intuições, sofremos influências de espíritos bons, bons pensamentos, né, boas intuições, mas na obsessão é ação persistente, quer dizer, ele fica ali sempre insistindo naquela ação. E ela caracteriza desde a mais simples, que é o que nós citamos agora nesse texto, no comecinho, uma simples influência moral que eu me permito, né? Eu começo a esse pingo de sombra, como diz, e às vezes eu nem percebo, não demonstro nenhum sinal exterior, e a perturbação ela vai se completando até tomar completamente conta de mim por vezes. Então, quando a gente diz bem assim, é uma influência de um espírito mal, passa a impressão que nós somos assim uma vítima, né, dessa situação, nós estamos à mercê, né, dessas situações, nós somos o bonzinho da história. Mas Emmanuel, também Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, ele lembra que, observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Então, o que é isso? É o equilíbrio de forças inferiores. Então, tem forças inferiores minha, o obsediado, e forças inferiores do obsessor. Então, há uma sintonia. Eu me permiti entrar naquela faixa vibratória. O espírito nada mais explorou aquilo que eu já tinha dentro de mim. Então, ele potencializou a minha vontade naquela direção. Daí, no início ali, né, lembrando de novo a prece do Pai Nosso, a resistência. Nós precisamos desenvolver em nós a resistência a essas influências, que são justamente as tentações. E essa influência, ela vem através de imagem. Ele cria imagens, né? E essas imagens que nos envolve, se insinua dentro de nós, repete, até que ela atinge o objetivo. E nós entramos, então, naquela onda criadora. Então, há ali um circuito de força. Então, há um círculo, quem pensa na energia, né? Na energia elétrica, há um circuito ali fechado. Nós estamos presos àquele circuito. Aí vem aqueles pensamentos repetitivos. Eu penso sempre a mesma coisa. Então, um pensamento ruim, digamos, eu tenho desconfiança de alguém, né? Insegurança que alguém está querendo me fazer mal. Então eu fico pensando, olha, fulano está me fazendo mal, ele quer me fazer mal. Aí com o tempo eu vou cada vez mais fortalecendo aquela ideia, e eu acredito piamente que ele está mesmo fazendo mal, está me fazendo mal. Aquilo vem, aquela mensagem, ela continua me atingindo, e eu não saio dela, fico preso àquela onda, aquele circuito. Então, diz o Emmanuel também no Pensamento e Vida, que forma um círculo de encantamento. Um círculo de encantamento entre obsessor e obsediado, que passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Então, há ali um conluio, uma confusão tão forte
que ali se confunde quem é vítima e quem não é vítima, quem é obsessor e quem que é obsediado, né? A gente se identifica e se afiniza com aquele tipo de pensamento, com aquele tipo de onda, porque dentro de nós já temos aquela intenção. E o Espírito vem e se aproveita daquela nossa fraqueza. Porque nós somos assim muito transparentes para esses espíritos, né? Aqui, enquanto encarnados, nós disfarçamos, nós nos vestimos uma roupa diferente, né? Apresentamos um sorriso no rosto, ou alguma coisa assim que disfarça a nossa real intenção interior. Agora, na espiritualidade, não. Eles dizem até que é como se fosse um cheiro, né? O espírito se aproxima e ele sente aquela vibração, sente aquela sintonia. E ele sabe exatamente, a fraqueza daquela pessoa ali é a maledicência. Então vamos começar a plantar nele a fofoca, né? E ele começa a maledicência, a olhar as pessoas de forma pejorativa, como foi dito ali no início do texto, começa a falar mal delas. E o espírito está fazendo isso, ele também sente prazer em fazer isso, né? Eu sinto prazer, como obsediado, em fazer a fofoca, falar mal da vida dos outros, é prazeroso, né? Porque senão eu não faria, e ele também sente. Então, os dois ali estão vivenciando aquilo, né? Tem casos de viciações as mais diversas, né? Até a compra compulsiva, por exemplo, né? No outro dia eu ouvi uma comunicação de um espírito, que ele estava até se reabilitando, e ele dizia que ele se aproximava das pessoas que têm essa compulsão por compra, fazia ela comprar coisas que às vezes ela nem precisava, mas ela fica motivada e compra. E aquele prazer que a pessoa sente na hora que compra o objeto, ele também sentia junto. E daí depois vinha a frustração dele, se afasta e vai procurar outra vítima. Porque ele fica próximo daquela pessoa enquanto ele recebe aquela energia, né? Então ele fica vampirizando aquilo ali. E Emmanuel diz então que não há, por isso, obsessão unilateral. Então a obsessão ocorre sempre dos dois lados, né? Há um intercâmbio ali, mais ou menos completo. Então há uma permuta assim constante, e o mais profundo o poder da obsessão, de vez que afasta da justa realidade para o circuito da sombra em que se entregam em mútuo fascínio. Então há um mútuo fascínio. Ele lembra? Lá atrás ele usou a palavra encantamento e aqui ele usa mútuo fascínio. Então há uma situação ali de prazeres mesmo, né, que eles estão tendo. Naquele texto inicial que eu citei, das obsessões, numa segunda parte, ele diz assim: estabelecida a ligação com as sombras, por semelhantes tomadas de invigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma. Então, lembrado que ali, no comecinho, era só um grito de cólera, uma palavra mal falada, uma pessoa que olha torto para o outro. Ali, então, é o comecinho, é o pingo da sombra. Aqui já é uma linha mais firme no caminho da obsessão. Então, a partir daqueles itens ali que a pessoa começa a produzir, passa para um outro estágio. Então aí provoca a desarmonia na casa. Quando fala em desarmonia na casa, a casa mental, a casa também o lar, né? Desarmonia com o grupo, a discórdia no grupo de ação. As pessoas começam a criar aquela crítica entre si. Começa aquelas que têm mais tendência a se queixar, vai para a queixa, né? O veneno da queixa, que ele diz aqui. Outros passam para uma doença imaginária, começa a se achar doente. Começa aquela rede de intriga, um falando mal do outro, a treva do ressentimento. O ressentimento é gravíssimo nisso aí, né? Porque a pessoa fica ligada naquela ofensa que ela acredita ter sido vítima.
e ela fica lembrando daquilo, né? Ele faz até comparação com uma feridinha que está sempre tirando a casca. Você tira a casca para não esquecer. Me ofendeu. E aí mantém aquele ressentimento vivo sempre. A discussão infeliz e o afastamento dos companheiros e a rixa sem propósito. Então esse é no amanhã, né? No hoje, o grito de cólera e aquelas ações mais pequenininhas, leves. Depois já vem uma linha mais firme. As obsessões, elas envolvem as individualidades e as equipes, que ela então sempre partindo dessas inconveniências pequenininhas. E ali então começa um minúsculo foco de infecção. Esses termos que eu estou usando aqui foi dito por Emmanuel, né, nesse texto Obsessões que eu citei. E ele diz assim: para isso dispomos todos de recursos infalíveis. Aqui ele apresenta então uma receita de como eu posso minimizar ou me afastar desse círculo obsessivo. Então ele diz assim: a dieta do silêncio. Ele usa o termo dieta, né? O que é dieta? Uma alimentação saudável, né? Mas qual alimentação saudável nessa questão moral? É os pensamentos, né? Então eu silencio internamente. Eu silencio também nas ofensas, nas agressividades, na forma de falar com o outro. Então eu silencio. A dieta do silêncio. Aí ele usa o outro, a vacina da tolerância. O que a vacina produz? Anticorpos, né? Ela produz a defesa no organismo. E no caso da obsessão, a tolerância é a vacina. Eu sendo tolerante, eu inibo o ataque desses irmãos do outro plano que está nesse processo de me obsediar. E o detergente do trabalho. O que o detergente faz? Limpa, lava, né? Então o trabalho, quem trabalha em áreas assistenciais sabe disso. Enquanto está ali trabalhando, atuando mesmo, a gente está falando das assistenciais, mas todo trabalho digno, né? Ele é um detergente para essa questão da obsessão. Quem trabalha na área social, né, percebe bem como é que isso afasta mesmo, né, desse círculo de pensamentos ruins, de pensamentos negativos. E quando o espírito obsessor ele não encontra mais aquele campo fértil para ele plantar, ele se afasta. Mas também diz, né, no livro, que ele fica como gato na espreita do rato. Quer dizer, ele não desiste muito facilmente, não. Está sempre atento. Quer dizer, se a pessoa descuidar, lá está ele. E o antisséptico da oração. Né? O antisséptico para livrar, né, dos vírus, do fungo, da bactéria. Então, esse antisséptico, a oração é um antisséptico. Ela nos promove essa limpeza. E diz mais ainda, aí na Marlene Nobre, ela diz que só a renovação moral. O que é a renovação moral? Estudo, reforma íntima, exercício constante do bem para reduzir os efeitos. Na terapêutica não pode ser esquecidas as medidas profiláticas, ela diz. E entre elas, a primordial é a sintonia da onda do Cristo no coração. Para fugir desse círculo, então essa é a receitinha que ela recomenda. Dá um novo pasto à mente, diz Emmanuel. Dá um novo pasto à mente. Pelo estudo que eleva e consagrar-se em paz ao serviço incessante. Essa é a fórmula ideal. Então, para sair desse círculo, a gente toma essas medidas. E uma outra questão que traz também a Gênesis, ele faz uma comparação com moscas, né? Ora, como suas qualidades guardam relação com as da alma, importa-se trabalhe por melhorá-la, pois são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus.
As moscas são atraídas pelos focos de corrupção. Destruídos esses focos, elas desaparecerão. Aqui dá para a gente imaginar, né? Por que essa comparação das moscas? Quando a gente está em casa, né, na cozinha, os alimentos, os restos de alimento, o que acontece ali? Atrai moscas. O que nós fazemos para espantar essas moscas? Alguns pegam um pano de prata, espanta, mas elas voltam. Espantam, elas voltam. É mais ou menos o tratamento que se faz quando vai, talvez, à casa espírita. Na casa espírita nós vamos lá, faz o trabalho mediúnico, conversa com o espírito, porque, como foi dito, há uma troca ali, né? Ambos se beneficiam daqueles prazeres, o obsessor e o obsediado. Mas ambos também se prejudicam. Se nós estamos sendo prejudicados, nós encarnados, pela atuação desse espírito, ele também está, porque ele está preso àquela situação. Ele também sofre com aquilo. Ele está preso. Então, geralmente, quando ele vai na casa espírita, na conversa fraterna que se tem com eles, esclarece isso aí. Fala, olha, você, que lucro você está levando nisso? Você está sendo prejudicado também, né? Por que não procura um caminho melhor? O caminho do Cristo, o caminho do amor. Ah, mas eu preciso me vingar porque ele me fez mal, e fez isso e aquilo, outro. Deixa a vingança por conta... A vingança não é bom, né? Deixa a justiça por conta de Deus, né? A justiça sempre vai acontecer porque Deus é justo. Então, pense em você, no seu bem-estar. Né? Você está preso a isso, você está se prejudicando. Então, essa conversa que se faz. E daí o espírito se afasta. Ele se afasta, é como então, talvez, a nós espantarmos a mosca. Mas e a causa? Onde está a causa dessa infestação de mosca? Nós temos que buscar a causa. Aí nós vamos lá, buscamos, tem uma lixeirinha aqui em cima da pia, né? Restos de alimentos que está ali, é ela que está triando. Então tem que limpar, fazer a limpeza ali, pegar aquele lixo, jogar lá fora, lá longe, né? E o que é essa limpeza? Senão a minha mudança interior. Se eu tenho aquela tendência, aquela atitude que prejudica, né? que não traz bem para mim, eu tenho que buscar mudar aquilo ali. Resistir àquela tentação. Né? É isso que eu preciso fazer para poder sair daquele círculo vicioso. Porque se acontece, a pessoa vai na casa espírita, aquele espírito que atua, provavelmente ele vai se afastar e até em definitivo, porque ele vai perceber, né, com a colaboração das entidades espirituais, né, dos mentores, da próprio ambiente ali que foi construindo, ele vai se afastar. Mas virão outros, porque são as afinidades. Eu estou naquela sintonia. E os que se aproximam de mim, nem sempre é por vingança, nem sempre tem uma relação do passado, não. É que ele sente prazer naquela relação. Né? Ele sente prazer naquela viciação. Ele sente prazer, às vezes, em me fazer sofrer. Nós não vemos aqui grupos que se dedicam a fazer o mal, e pessoas que nunca viu, nem conhece. Assim também é no plano espiritual. Né? Nós também temos essa tendência. Então, a reeducação mental, né? E ela vai fazer com que eu me afaste dessa sintonia. A reforma íntima, né? Me disciplinar para me livrar dessas más inclinações. A vigilância. Eu tenho que estar sempre vigilante àquelas minhas fraquezas. Eu sou arrogante. Os meus defeitos morais eu sei que eu tenho. Não adianta eu querer disfarçar. Eu, às vezes, dou uma justificativa aqui e ali, boto a culpa. Não, mas você que me ofendeu, por isso que eu agi assim, porque eu agi dessa maneira, porque você me levou ao descontrole. Conversa. Eu sei que eu me descontrolei, eu posso silenciar o meu interior, se eu quiser. A gente estuda na doutrina espírita que nos leva a mudar essas inclinações, é a minha vontade.
Então é fortalecer a vontade. Sou arrogante, sou egoísta, eu ainda atraio espíritos assim pela inveja, pelos ciúmes. Então essas semelhanças com esses irmãos é que faz com que nós nos fiquemos presos a esse círculo. E depois o trabalho no bem, né, como foi dito antes. Esse trabalho no bem atrai os bons espíritos. E se aqueles que são maus ainda permanecerem ali no trabalho do bem, provavelmente ele vai se transformar também. Ele vai perceber que o caminho melhor é outro. Em casa, a prece, né? Em qualquer lugar, a prece, o culto no lar. E fugir daqueles pensamentos repetitivos. E às vezes a gente fala, mas eu não tenho condições de fugir. Aquela pessoa me fez uma coisa tão assim desagradável que eu não consigo esquecer. Eu estou aqui trabalhando, fazendo uma coisa, daí vem o pensamento, vem aquele pensamento de ressentimento, de repente até de ódio, de querendo vingança. De novo vem aquilo ali que ele fez mal, e eu começo a ensaiar algumas palavras para dizer para ele, né, para mostrar para ele que ele está errado, porque a minha arrogância fala isso. Então eu fico preso a isso aí. Como é que eu faço para isso? Uma vez eu ouvi uma palestra da Jaci Guimarães, né, a mãe da Nete, e ela dizia que uma receita que ela usa para ela, né, para se livrar disso, é fazer uma oração em voz alta. Às vezes ela está no carro, né, ou em pensamento, quando está próximo de outras pessoas. E ela diz que ela usa a prece de Cáritas, por exemplo. Né? Então ela está no carro e vai fazendo, repetindo, como um mantra. Repete. Isso aí ajuda ela a afastar daquele vício, daquele pensamento repetitivo. É claro que cada um de nós, né, pode ter uma receita, desde que essa receita seja para o lado positivo, né, que eu troque uma coisa ruim por uma coisa boa. Então, quando eu faço isso, eu começo a fugir dessa dependência e passo então para um lugar mais puro, né? Mais purificado, e começo então a mudar os meus pensamentos, porque lembremos sempre, a obsessão ela se dá pela sintonia dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então a gente precisa afastar, né? Como foi dito no início da lição ali, né? Hoje é um pingo de sombra, então começou a ver o sinalzinho de sombra, se afaste dele. Amanhã é uma linha firme, né? Já começam os desajustes, o desequilíbrio. E depois se torna um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Emmanuel, Chico Xavier em Pensamento e Vida, diz essa frase. Então nós nos escravizamos, nós nos aprisionamos àquela situação. E para sair dessa situação é essa receitinha, né? É mudar a sintonia. E a mudar a sintonia tem várias situações. Frequentar os ambientes. O André citou aí, né? Fugir de programas que nos leva para baixo, de filmes que nos traz cenas que vão nos levar a esse ambiente de repente de ódio, de vingança. Nós vemos hoje que até o nome, né, dos heróis tá, Vingadores, os Vingadores, né? Meus filhos mesmo gostam dos Vingadores. Então até no nome, né, já leva ao equívoco, né, que a gente sabe que é a vingança. A vingança não é um caminho bom para ninguém, mas nós colocamos isso dentro de nós e a gente acha isso muito, muito bom às vezes. Então nós temos a forma. O espírita principalmente tem como sair, mas o não espírita também, né? O que nós temos que fazer é sempre substituir o mal pelo bom, né? E isso é um trabalho constante, é vigilância o tempo todo. Por isso que o Cristo diz: vigiai e orai. Primeiro a vigilância, primeiro a atenção. Porque se a gente orar primeiro, às vezes a gente até comete o equívoco de orar só com os lábios, né? O tempo todo a gente está falando as coisas, mas nem está sentindo aquilo, né? Tem muitas pessoas
que até para fazer maldade ele ora. Né? Então, eu vou atuar numa missão, né, de maldade, ora. Ué, as cruzadas é um exemplo disso. Né? Nós tivemos lá as perseguições e as guerras em nome do Cristo, e com certeza aqueles que iam para a guerra, eles oravam antes, né? Mas aquela oração era só com os lábios. Então é preciso que nós tenhamos esse discernimento. E a doutrina espírita ela oferece esse conhecimento. Então essas reflexões dessa noite é assim bem pouquinho, né, do muito que se tem de informação dentro das obras da doutrina espírita sobre as obsessões. E o nosso grupo de hoje, né, que está participando, todos eles têm muita experiência nessa área, porque todos que eu estou vendo aqui participam de trabalhos mediúnicos, são estudiosos da doutrina espírita, então todos podem contribuir muito nesse estudo nosso. Eu agradeço a atenção de todos por ficar até agora, né, nos ouvindo, e se alguém quiser fazer algum comentário, vou deixar em aberto e depois eu passo para fazer a oração final, encerramento. Bom, eu queria agradecer ao tio, que é meu tio, viu, gente? Meu tio Odilon, por essa explanação a respeito do tema, porque é tão difícil você achar assim, uma pessoa que se dispõe a falar em tão pouco tempo. Eu comecei a procurar um explanador, foi no sábado, né? E ele topou e fez uma explanação, a meu ver, muito clara a respeito da obsessão. O que a gente percebeu aí na tua explanação é que para que a obsessão ocorra, tem de haver aí, né, a participação do obsediado e do obsessor. Uma comunhão de interesses ali entre um e outro, né? Um que está insuflando pensamentos prejudiciais e outro que está receptivo a tais pensamentos prejudiciais. Esse tema, a obsessão, nós pretendemos fazer lá no nosso céu. Eu chamo a nossa casa espírita, quer dizer, nós chamamos a nossa casa espírita de nosso céu. Porque na hora que a gente atravessa o portão, a impressão é que a gente está no céu mesmo, né? Que nós nos acalmamos, nós sentimos paz, nós realmente nos despimos de tantos problemas e ali nós realmente conversamos com Deus como se deve conversar, de maneira humilde, não arrogante, né? Eu quero agradecer aqui a presença do seu José Borgato, nosso presidente, que entrou aqui para acompanhar a nossa live. A Eliane Inácio também, né? Que entrou depois que nós começamos a live. Dizer assim que nós não desistiremos dessas lives da União Beneficente Allan Kardec. Eu sou uma criatura muito teimosa, sabe? Pode ser que eu venha sozinho aqui fazer essas lives, mas eu virei fazer essas lives até o final deste ano de 2021, né? Porque eu acho assim que eu estou enfrentando uma doença grave e eu fico também ocioso pensando nela. O tempo que eu fico ocioso pensando nessa doença é uma forma de obsessão. Então eu vou usar esse tempo
para o trabalho em prol da doutrina espírita, né? Bom, eu queria então pedir ao tio Odilon que faça a prece de encerramento. Nós já havíamos combinado que ele faria a prece de encerramento para nós, emendando a sua explanação. Ok. Vamos então continuar nessa sintonia de amor, de união, essa sintonia que nos leva a nos ligar a esses mentores responsáveis por esse trabalho, a nos ligar aos nossos anjos guardiões e a gratidão por estar nessa noite, a gratidão pelo aprendizado e que nós possamos receber as energias magnéticas da natureza, das florestas, dos rios, das cachoeiras, dos astros, do centro da Terra. Essa energia possa nos envolver a cada um de nós, promovendo em nós uma limpeza, a retirada de todos esses fluidos mais densos que nós acumulamos durante a semana, por vezes pelos nossos pensamentos em desajuste, por vezes por nossas emoções desencontradas, pelos nossos desafios que enfrentamos. Em seu lugar, recebemos a energia magnética que vai fortalecer cada um dos nossos centros de força. E essa energia vai sendo direcionada a cada um dos lares, as pessoas que estão nos ouvindo. E a água que foi citada no início, colocada em um jarro, uma garrafa, um copo, próximo do computador ou do celular, porque qual está recebendo essas palavras, receba essa energia magnética, modificando essa água, tornando-a uma medicação para cada um que dela fizer uso de acordo com a sua necessidade. Que Deus, nosso Pai, possa nos amparar, possa fortalecer em nós a nossa vontade, como foi dito nesta noite, firme para a prática do bem, para que nós possamos colocar o Evangelho do Cristo dentro de nós, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. Que Deus, nosso Pai, está no comando de tudo. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, viu, gente? A presença de vocês. Muito obrigado, viu, tio? Eu que agradeço. Minha gratidão. Gratidão às palavras do Felipe, da Eliane, gratidão a Sheila chamou de você, confirmou que você é meio teimoso mesmo. Aqui no chat. Eu? Você falou e ela confirmou. Tá certo. Um grande abraço para todos, muita paz. Deus nos abençoe. Muita paz. Tchau, Zi. Tô vendo você aí no fundo. Saudades. Saudades. Ô, Borgato agora apareceu a imagem dele. Ah, não, é o Felipe. Não, o Borgato mesmo, tá certo. Tudo bom? Ô, presidente. Você tá com o seu... Orelha no ar. Presidente. Muita paz aí, muita alegria ver meu amigo Odilão. Prazer em revê-lo, saudades. Vamos nos inscrever na Sanesul de novo? Opa! Tem saudade dessa Sanesul também. Bons momentos para passear lá. Muito bom.
Ah, é? Minha vida agora é de chinelo. É, eu também estou Um abraço, aposentando. meu amigo. Um abraço. Muita paz.